paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de escola bíblica dominical. Estamos estudando o terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos adultos, que tem o tema: os ataques contra a Igreja de Cristo, a sutileza de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. A lição de hoje é a lição 3, a sutileza da imoralidade sexual. Uma das grandes tendências que mudou o nosso mundo moderno é a revolução sexual. A revolução sexual ou a libertação sexual é desses movimentos que é saudado por mudar a percepção das pessoas sobre o sexo e comportamento sexual na maioria das sociedades contemporâneas atualmente. A revolução sexual teve como objetivo desafiar os códigos de comportamentos, a sexualidade e as relações interpessoais no mundo ocidental. A revolução, que começou na década de 1960 e levou à aceitação de outros comportamentos sexuais fora das relações heterossexuais tradicionais ou do casamento, como isso está nos impactando e o que Deus diz sobre isso. O que Deus pretendia e como Ele resolverá os problemas que essa revolução trouxe. É o que nós estudaremos nessa lição. O textuário nos diz assim: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. A verdade prática, ela nos diz assim: as escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. A leitura bíblica clara se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 15 ao 20, e Romanos, capítulo 1, do versículo 26 ao 28. As palavras na lista traduzida em 1 Coríntios, capítulo 6, homens que praticam homossexualidade, refere-se na literatura grega aos parceiros passivos e ativos na relação homossexual masculina. Assim também como Romanos sobre lésbicas, ao se dirigir aos crentes em Corinto, Paulo lembra que eles costumavam praticar a homossexualidade, mas que por causa da obra redentora de Jesus Cristo na cruz, eles agora são perdoados por esses pecados e livres para contar com o poder do Espírito Santo para evitar esse pecado no futuro. Esse perdão e liberdade é a essência das boas novas do Evangelho. Portanto, a Bíblia é muito franca e clara quando se trata de comportamento homossexual. É contrário ao projeto de Deus e é pecado. Mesmo que não houvesse todas essas passagens explícitas na Bíblia lidando com atos homossexuais, tais atos ainda seriam proibidos sob o mandamento: você não cometerá adultério. O plano de Deus para a atividade sexual humana é que ela seja reservada ao casamento heterossexual. Qualquer atividade sexual fora da segurança do vínculo matrimonial, seja sexo pré-conjugal ou sexo extraconjugal, seja heterossexual ou homossexual, ela é proibida. Sexo é projetado por Deus para o casamento. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Já quero agradecer aos novos inscritos e se você ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe pelo menos com mais uma pessoa que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico 1, a revolução sexual. Subtópico 1, um novo paradigma para a sexualidade. O mundo moderno roubou o cristianismo de seus valores e moralidade e tradições, levando a uma ascensão de sociedades permissivas que aceitam maior liberdade sexual.
A revolução sexual é destinada a explorar o corpo e a mente e liberar um dos limites sexuais morais e legais. A libertação sexual estava ancorada na convicção de que o erótico deveria ser considerado normal e não reprimido pela família, religião ou Estado. Os sociólogos geralmente apontam a década de 1960 e 70 como as décadas em que essas mudanças de atitudes e condutas em relação ao sexo coletivamente, conhecida como revolução sexual ou libertação sexual, começaram a criar suas raízes. De repente, os padrões relacionados à moralidade sexual que ajudaram a manter a civilização ocidental unida nos últimos séculos estavam sendo desafiados e desmantelados. Era a era do sexo livre. E se desse vontade, qual o problema? Antes da revolução sexual, os homens casados geralmente determinavam as atividades sexuais para as mulheres, pois seus desejos sexuais estavam contidos no contexto do casamento e na noção de lealdade e obediência aos seus maridos. Mas, no entanto, com a revolução, as mulheres puderam desfrutar do prazer dentro de seus casamentos ou fora dos seus casamentos. A revolução sexual também foi culpada pela destruição da família tradicional. As mulheres agora podem atrasar o casamento e também a gravidez através de pílulas anticoncepcionais enquanto permanecem sexualmente ativas. A castidade não é mais um sentimento de orgulho na sociedade de hoje, muito pelo contrário. Na verdade, aqueles que atrasam atividades sexuais são considerados anormais e ingênuos na sociedade de hoje. Subtópico 2. A quebra de um tabu. A revista Playboy, ela apresentava mulheres seminuas e homens com um alvo de entre 21 e 45 anos. Ela foi fundada nessa época, em 1953. A década de 1960 testemunhou o maior número de divórcio, enquanto a taxa de casamento diminuiu tragicamente. Em 1965 foi o ano em que o uso dos contraceptivos tornou-se legal para casais casados, e em 72 os contraceptivos foram legalizados para casais solteiros também. Em 1973 foi um ano vital que envolveu uma crescente disponibilidade e popularidade dos livros de autoajuda. Esse também foi o ano em que a homossexualidade foi removida do manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, também conhecido como DSM. A mídia em massa, incluindo televisão e rádio, foi habilitada a transmitir informações em questão de segundos para um grande número de pessoas. A mídia ajudou a difundir as novas ideias que eram contra o conceito tradicional de sexualidade. Os cineastas estavam produzindo filmes eróticos adultos juntamente com a introdução de novos níveis de explicação sexual nos filmes tradicionais. Sex shops e livrarias para adultos também estavam fazendo sua estreia, distribuindo todas as publicações pornográficas que agora estavam sendo produzidas. No final da década de 1970, a promiscuidade sexual estava em toda parte. A revolução sexual trouxe um novo paradigma para a sexualidade moderna. Tópico 2. As principais distorções da sexualidade sadia. Subtópico 1. A prática da fornicação. O desenvolvimento de pílulas anticoncepcionais na década de 1960 foi uma das principais causas da revolução sexual, dado que as mulheres poderiam acessar mais facilmente a contracepção. Mais pessoas estavam se envolvendo em sexo casual como um resultado
desse acesso. Homens e mulheres tinham mais opções em questões de ter filhos devido à disponibilidade de contraceptivos. Contraceptivos como camisinha de látex levaram a preservativos acessíveis para homens. As mulheres tiveram maior acesso aos contraceptivos em 1965. O movimento do anticoncepcional defendeu a legalização do aborto entre 1960 e 1970, enquanto os contraceptivos como pílulas anticoncepcionais ajudaram a evitar a gravidez indesejada, partos ilegítimos. Parceiros sexuais se expuseram ao risco de contrair doenças sexualmente transmitíveis, a do DST. O número de pessoas contraindo sífilis e gonorreia, entre outros DSTs, aumentou devido à troca de companheiros múltiplos, parceiros sexuais e outras formas de atividade sexuais também. A taxa de gravidez indesejada entre as mulheres na faixa dos 20 anos também aumentou. Isso levou a jovens a abandonar temporariamente ou atrasar a escolaridade para cuidar de seus bebês. A revolução sexual não ocorreu no vácuo. O movimento é realmente um desdobramento de uma ideologia mais ampla, conhecida como humanismo secular. Em poucas palavras, a palavra humanismo secular é uma visão de mundo que faz da humanidade, da ciência e do raciocínio humano a base para toda a verdade e ética. O mundo físico é tudo que existe, afirmam os humanistas. Eles acreditam que não há Deus ou reino espiritual, portanto, sem vida após a morte, sem absolutos morais e sem responsabilização por um poder superior. O único propósito real que eles têm para as suas vidas é viver para o aqui e o agora e satisfazer o seu eu tanto quanto possível. Subtópico 2. Adultério não é crime, mas é pecado. Para pessoas em países ocidentais que estão na casa dos 40 anos ou mais, jovem, essas coisas podem não soar como algo fora do comum. Eles podem até parecer normais, mas qualquer um pouco mais velho provavelmente se lembrará de uma época em que havia um estigma ligado a ser sexualmente ativo antes do casamento, ter múltiplos parceiros sexuais ou engravidar fora do casamento. Pode ainda ter havido atos de adultério, mas eles não foram celebrados ou perdoados como são hoje. O objetivo da revolução sexual são alguns dos principais objetivos do humanismo secular. A ideia é erradicar os códigos bíblicos de conduta para a sexualidade e o casamento, lutar pelas chamadas liberdades reprodutivas e trazer os usos extraconjugais não heterossexuais do sexo e estilo de vida alternativos para os convencionais. Tanto o humanismo secular quanto a revolução sexual oferecem às pessoas a liberdade de se envolverem em sexo sem restrições. Isso eles prometem criará uma harmonia, uma felicidade e um mundo utópico. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Enquanto a igreja e outros organismos religiosos se opuseram à revolução, alguns lentamente a aceitaram como uma cultura normal. Subtópico 3. Homossexualidade, uma contradição da ordem natural. A homossexualidade, por muito tempo, foi considerada uma doença mental e vista como um mal-estar na sociedade ocidental. Os médicos rotulam amplamente os membros da comunidade lésbica, gay, bissexual e transgênero, os LGBT, como tendo uma condição psicológica nas décadas de 1950 e 1960.
homossexuais eram vistos como perigosos e perseguidos. Muitos eram mortos. No entanto, em 1969, começou um movimento de libertação dos gays que lutavam pelos direitos dos LGBT, com a consciência dos direitos dos homossexuais e a aceitação da sociedade. Mais pessoas no Brasil estão se juntando ao grupo LGBT hoje, mas isso não é o fim. Como alguns cristãos também, que se dizem cristãos, apoiam a eles. A revolução sexual está se ramificando em novas áreas. Estamos vendo um empurrão para o apoio público à homossexualidade e ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. A aprovação de estilo de vida transgênero, expansão dos direitos ao aborto e até mesmo a sanção da política. Os desenvolvimentos nessa área são frequentemente vistos como compreendendo a segunda fase da revolução sexual. Uma nação que não salvaguarda a santidade da sexualidade humana não sobreviverá. Os pecados sexuais enfraquecem e destroem indivíduos, famílias e nações como um todo. A história está repleta de exemplos de impérios despedaçados que rejeitaram os ensinamentos de Deus sobre sexo, casamento e família. Quando nos envolvemos em práticas sexuais ilícitas, há consequências terríveis. E não só isso, Deus certamente não abençoará uma nação que zomba de sua criação para o sexo, gênero e casamento. O relacionamento pré-conjugal, extraconjugal e homossexual é uma prática que distorce o propósito de Deus. Tópico 3, o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. Subtópico 1, o sexo atende uma necessidade da criação. Sexo é parte integrante do plano de Deus para o casamento. Deus criou intimidade sexual para a reprodução humana, bem como um meio para dar e receber prazer físico que une maridos e esposas mais de perto. Infelizmente, como a sociedade, nós nos afastamos desse propósito divinamente ordenado para o sexo. Não há mais vergonha ligada às relações sexuais pré-matrimoniais e extraconjugais. O sexo casual, que está envolvido sem qualquer conexão emocional ou compromisso de longo prazo, tornou-se cada vez mais aceito. Muitas pessoas consideram a relação sexual simplesmente como uma maneira de se divertir ou satisfazer seus desejos pessoais. A revolução sexual trouxe danos e dor incalculáveis. Muitos dos graves problemas que enfrentamos como sociedade são o resultado direto das pessoas fazendo suas próprias regras para o sexo e reprodução em vez de obedecer a Deus. Levítico 18 e 20 especificam práticas sexuais que Deus proíbe, incluindo sexo pré-matrimoniais e homossexualidade, nudez pública e o voyeurismo. Êxodo 20, 14 nos ordena a não cometer adultério. E Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, ele está nos alertando de fugir da imoralidade sexual ou colocar de outra maneira, abster-se da atividade sexual fora de uma união marido e mulher. O aborto é coberto, é protegido pelo mandamento de não matar em Êxodo 20, 13. E o ensino em Êxodo 21, do 22 ao 25, que bebês não nascidos são dignos de proteção. Se quebramos qualquer uma dessas leis, estamos de fato virando as costas para Deus. Nada de bom pode vir ao fazer isso. Subtópico 2, o sexo como complementação e satisfação. Hoje, a revolução sexual continua forte. Todos os dias somos bombardeados por mensagens sexualmente imorais pela internet, TV, filmes, vídeos, anúncios, livros, revistas e músicas, principalmente. Muitas dessas mensagens ridicularizam qualquer elemento de pureza. Estilo de roupas e vestidos padrão hoje em dia são
reveladores e sedutores. Pesquisadores nos dizem que sexo recreativo, infidelidade, coabitação e pornografia são agora mais amplamente praticados e aceitos do que nunca. A questão é que quando os seres humanos abusam do sexo, eles estão quase sempre focados em satisfazer seus próprios desejos egoístas. Ao fazê-lo, eles desvalorizam ou machucam outras pessoas. Além disso, o ato sexual foi agora reduzido a nada mais do que um desejo biológico, quando deveria ser um meio de expressar o profundo amor e compromisso entre marido e mulher. Subtópico 3. O pastoreio cristão e a prática homossexual. Reconhecemos que todos nós somos pecadores e que a única verdadeira esperança para as pessoas pecaminosas, seja qual for a nossa sexualidade. Nós cristãos temos a posição de que você deve amar o pecador, mas odiar o pecado. Isso é geralmente interpretado para significar que os cristãos devem mostrar amor e compaixão aos homossexuais, mas que os homossexuais não devem se envolver em atividade sexual. Isso porque a Bíblia ensina que o sexo só deve acontecer dentro do casamento e o que Deus define como sendo entre um homem e uma mulher. De um modo geral, os cristãos não são homofóbicos. Eles não têm medo de homossexuais, embora alguns possam ter. É que os verdadeiros cristãos consideram a homossexualidade um pecado, porque a nossa base, nossa regra de fé é a Bíblia. Pense assim, nós cristãos consideramos o roubo um pecado também, mas não somos cleptofóbicos. Só porque acreditamos que algo está errado, não significa que somos fóbicos. Mais do que alguém que dizendo que o cristianismo está errado, os torna cristofóbicos. Mesmo porque não existe pecado, pecadinho, pecadão. Só porque muita gente acha que o homossexualismo é certo, não faz com que seja certo. A verdade moral não é determinada pela opinião da maioria, ou que ando dizendo. A maioria acredita que está tudo bem, então cada um faz da sua vida o que quer. E esse é o século XXI, as ideias são atrasadas, é só um livro histórico. Homossexualidade é apenas um outro estilo de vida, não significa que está tudo bem. No entanto, para olhar com mais precisão e ver se os cristãos são homofóbicos, precisamos primeiro definir o que é homofobia. Homofobia é o termo usado para descrever o medo irracional, o ódio, a aversão ou a discriminação contra pessoas que são homossexuais ou do mesmo sexo atraída. Homofobia abrange uma série de atitudes negativas e sentimentos em relação à homossexualidade ou pessoas identificadas ou percebidas como lésbicas, gays, bissexuais ou transgêneros. Pode ser expressado como antipatia, desprezo, preconceito, aversão ou ódio. Pode ser baseado em medo irracional e às vezes está relacionado com crenças religiosas. Agora, como nós, como igreja, devemos nos comportar com os homossexuais? Nossa abordagem, ela exige amor, empatia, humildade e bondade. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, a conversão de uma pessoa é para Jesus Cristo, que por sua vez nos transforma em sua imagem. Jesus não disse vá e faça heterossexuais, ele disse vá e faça discípulos, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Nós falamos de Jesus e o Espírito Santo é que faz a transformação. Lembre-se, não é pecado ser tentado. Já estudamos isso. Ser tentado não é pecado. É pecado estar envolvido em qualquer forma de atividade sexual, além da relação marido e mulher. Além disso, a humanidade já é heterossexual fisiologicamente, anatomicamente e biologicamente.
Segundo o padrão bíblico, o sexo atende à necessidade da procriação e da satisfação do casal. Para concluir, não faz sentido nenhum desobedecer a Deus. A verdade é que a imoralidade só vai piorar nos próximos anos. Apocalipse 9, 21 e 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 2 ao 4, nos diz que o hedonismo e a promiscuidade sexual será prevalentes até o retorno de Cristo. Enquanto isso, devemos nos esforçar para sair do mundo e viver vidas puras. Podemos desfrutar dos benefícios de viver o caminho de Deus agora. Certamente é preocupante ver o dano que a libertação sexual está fazendo. No entanto, podemos manter uma perspectiva positiva, sabendo que Cristo voltará para estabelecer seu maravilhoso reino. Só então este mundo experimentará a verdadeira felicidade e harmonia. Mais um ensino. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, o seu ministério. Querendo o Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.